Em outro momento, o Lula se comparou a presos para defender as saidinhas. Ilustrativo, não, vamos acompanhar. Você veja, a pessoa vai, porque o Lula perdeu o veto da saidinha. Saidinha dos presos. Deixa eu te contar uma coisa. A decisão da saidinha foi uma decisão unipessoal. Foi uma decisão moral minha. Muito moral. Porque eu sabia que todos os deputados queriam que eu não vetasse. Que deixasse passar, porque vai ter eleições e é um tema delicado. Mas antes de ser presidente, eu sou um ser humano. Eu tenho formação política, eu tenho caráter, eu tenho um compromisso ideológico, eu tenho família. Eu falei, como é que é possível, numa sociedade democrática, em que a base da sociedade é a família, e o Estado prende um cidadão que cometeu um delito, e se o prendeu, não é apenas para castigá-lo, é para recuperá-lo, e na hora que o cidadão sai para ver a sua família, que é uma das fontes de recuperação dele, é proibido? Porque cometeu um delito, vai pagar pelo delito e vai voltar a ser uma pessoa livre outra vez. É isso que eu queria, é que a família tivesse o direito de receber e não qualquer um que pudesse sair. Quem tivesse praticado crime hediondo não poderia sair, quem tinha feito estupro não poderia sair, ou seja, para o cara sair tinha que ser crimes, sabe? E também um comportamento de que pessoas podem ser recuperadas. Mas de vez em quando as pessoas fogem, mas é tão pequeno o percentual dos que não voltam que não compensa a gente destruir a possibilidade da família, sabe, conversar com essa pessoa. Você imagina, eu fiquei preso 580 dias. Você não tem noção o que era o meu prazer quando eu recebia meus filhos para me ver. Pois é, recebia na cadeia, Lula. Na cadeia. É diferente de sair com liberdade, com a possibilidade de poder delinquir. Quer dizer, com a possibilidade de delinquir, né? Fui até repetir, porque a gente precisa enfatizar o óbvio diante de tanta narrativa enganosa. E não é curioso, chega a ser cômico. A solidariedade que o Lula tem com os ladrões é bastante curioso, né? Por que será? Tanta compreensão, tanta solidariedade. Existe uma maneira muito simples de você poder encontrar os seus familiares fora da prisão. Não cometa crimes. Inclusive o de receber propina sob a forma e reforma de imóveis. Não os cometa. Se você não cometer crimes, você tem grandes possibilidades de encontrar os seus familiares, seja na sua casa, na casa deles, numa festa, na rua, onde quer que seja. O Lula, ele fala ainda, Graeve, de uma maneira que beira o menosprezo. Tem só alguns casos aí, só alguns casos de gente que foge. Ele nem fala de gente que comete crime durante a saidinha. E olha só o caso que fez, que foi a gota d'água para que o projeto fosse pautado. É um caso de assassinato, Lula. Assassinato. Ele oculta isso. Quer dizer, um sujeito que já tinha sido preso por um crime, durante uma saidinha, ele matou um policial em Minas Gerais. E o Lula ignora isso completamente com essa empáfia. Uma coisa ou outra e tal, não vamos tirar aí o direito de todo mundo. Quer dizer, se o problema é que os familiares encontrem os presos, o Lula poderia até argumentar, olha, acho que eles podem receber os presos na cadeia. Então os familiares vão lá e visitam. Só falta agora querer dar vale transporte também, né? Já citei aqui muitas vezes que a Alerj, todo dia tem escândalo da Alerj, tá? A Alerj, assim, ela é um antro que precisa ser investigado o tempo todo no Rio de Janeiro. E teve um determinado momento, eu era colunista de um outro veículo, isso já faz quase 10 anos, que a Alerj aprovou vale transporte para parente de bandido preso. Quer dizer, não tem sequer vale transporte para a vítima, para parente da vítima, para ir visitar no hospital ou para ir ao cemitério, etc. Mas queriam dar o vale transporte com esse mesmo discurso. É importante para a ressocialização. Marcelo Freixo era líder do PSOL na bancada, na Alerj, e defendeu, em nome da ressocialização, o vale transporte para os familiares dos criminosos que estavam presos. E aí eu, na época, fiz coluna dura, depois vários parlamentares
vieram a atacar, entrar na justiça e tal, porque eu fui duro com eles. Agora, era preciso mostrar a gravidade daquela decisão. E, em razão da repercussão que eu dei ao caso, o governador Luiz Fernando Pezão acabou vetando o projeto e depois, olha só como o Brasil é engraçado, acabou preso. Então, assim, depois o Pezão foi preso e ele não pôde desfrutar do Vale Transporte. Do Vale Transporte. Quer dizer, mas acho que os familiares dele têm condição de ir visitá-lo na cadeia. Enfim, Graeb, o Brasil é cômico, né? Mas a gente tem que dar os elementos faltantes. O Lula disse que é muito pequeno o número de pessoas que não voltam ou que cometem crimes. Esse número é da ordem de 5%, 6%. Né? Tem muitas estatísticas mostrando uma certa consistência, né? 4%, 5%, 6% de presos que não voltavam depois das saidinhas. Quando você vai ver em números absolutos, são 5 mil, aqui em São Paulo, por exemplo, 5 mil, 6 mil presos, né, que voltam às ruas para cometer crimes, no momento em que eles deveriam estar cumprindo a sua pena. Não é pouco. 5 mil presos, 6 mil presos, bandidos, que estão voltando a delinquir, estão se reintegrando às suas facções aqui fora, estão voltando a fazer tráfico de drogas, a fazer assalto, enfim, é uma política que, evidentemente, tem uma falha muito séria, muito séria. Essa falha foi sanada por meio da proibição dessas saidinhas. Vamos voltar a dizer, o trabalho e estudo não foram proibidos. São apenas essas saídas da cadeia em 3 ou 4 momentos do ano, né? Isso também não proíbe ou não impede que as famílias visitem o preso. Veja, existe uma preocupação em relação ao fim das saidinhas. Vai haver rebelião dentro dos presídios, vai aumentar a violência dentro dos presídios? Nós não sabemos. É uma coisa que vai ter que ser observada. Mas você também não pode simplesmente desistir de fazer as políticas públicas ou de tentar consertar uma coisa que não está dando certo pelo medo. O Estado não pode ficar refém da bandidagem. Exato. Esse que é o ponto. Exatamente. Então é isso. É mais uma daquelas instâncias em que o Lula apela ali para o gogó, mas foge dos números, foge da argumentação, né? E tem um motivo. Ele fala da porcentagem pequena, não fala dos números, evidentemente, porque também o Lula vive encastelado, protegido por seguranças. É diferente do cidadão comum, que está lá enfrentando os ladrões o tempo todo. O cidadão comum que mora longe do local que trabalha, que tem que pegar um transporte coletivo, no qual eventualmente é assaltado, volta para casa num horário, às vezes, tarde e escuro, não tem segurança, não tem iluminação, acaba sendo assaltado de novo. O Lula não está nem aí, entendeu? Vocês que se virem aí, mais alguns milhares de ladrões na rua. É como se não fosse nada para ele, porque ele tem toda a segurança, está lá encastelado em Brasília, assim como esses ministros do STF que eventualmente botam na rua chefes de facções criminosas. Quantas vezes já escrevi a respeito disso? Tem um de São Gonçalo que está lá barbarizando até hoje. Então, é uma manipulação retórica o tempo todo. E aqui a gente traz os elementos faltantes e desfaz as sínteses enganosas.